Fala turma, boa tarde, muito boa tarde, sejam aí muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí afiados, com garra, com força e com muita vontade de estudar, certo? Vamos hoje dar início a um novo conteúdo, né? A um novo assunto. Hoje a gente vai ver lutas, certo? A gente vai adentrar aí a esse conteúdo novo, que são as lutas. Hoje a gente vai ver o conceito, né? Na nossa aula de hoje a gente vai ver o conceito das lutas, certo? E aí nas próximas aulas a gente irá ver aí os tipos de modalidades, quais eram as lutas, tá? E hoje a gente vai ver apenas o conceito, certo? Então, dando início, né, ao nosso conteúdo, nós sabemos que as lutas elas estão intimamente ligadas à história da humanidade, né? Isso quer dizer porque o ser humano ele sempre precisou de quê? De forças para sobreviver, né? Ou seja, ele precisava da caça, né? E da defesa contra os animais e outros seres humanos, entendeu? Para que ele se alimentasse, ele sempre teve que procurar, né? Ele sempre precisou da caça. E aí de forças para sobreviver, né? Em defesa aí contra esses animais e outros seres humanos. Assim, durante muitos anos da nossa história, a luta era a única maneira de permanecer vivo, né? Então ele precisava caçar para se alimentar, ele precisava de forças aí para se defender de animais, de outros seres humanos. Então ele precisava lutar para que ele permanecesse vivo, certo? E aí, voltando já lá para as civilizações mais antigas, né? Lá da antiguidade, as lutas sempre estiveram presentes, né, como forma de ataque e defesa, ou seja, ela era praticada por muito tempo e em todos os lugares, né? E aí já observamos o desenvolvimento dessas lutas, desses tipos de lutas, espalhado aí por todo o mundo, né? Sabemos aí que em todos os lugares hoje já vemos aí diversos tipos de lutas, né? Diversos tipos de modalidades, beleza? Então também é muito importante lembrarmos, né, que cada luta ela é íntima com a relação de sua cultura local, entenderam? Cada cidade, cada região, cada povoado tem sua determinada cultura e vinha aí a sua determinada luta. Então isso quer dizer que cada luta ela possui uma relação com a sua cultura, entenderam? Cada cultura tem aquela modalidade, tem aquele tipo de luta. Ou seja, então a forma de lutar aí também é uma forma de expressão cultural de um povo, né? Que foi o que eu acabei de falar. Que cada região, cada país, aí, cada estado tem sua determinada cultura, assim como tem suas determinadas modalidades, né? Suas determinadas lutas. E aí com o desenvolvimento da sociedade, né? E vindo aí as necessidades do ser humano, surgiram o quê? As artes marciais. Acredito que vocês tenham até um conhecimento do que são essas artes marciais aí, né? Esse termo ele foi criado aí pelos gregos, né, que vincularam a Marte, deus da guerra, e as habilidades de guerrear, de lutar para derrubar os inimigos, né? Qual a defesa aí, aí se eu perguntasse para vocês, qual a diferença aí entre lutas e artes marciais, vocês saberiam me responder? Então vamos ver aqui o conceito de cada uma, né? A diferença entre elas. As artes marciais elas estão voltadas, né, mais relacionadas a combates ligados à guerra, ou seja, eles tinham que combater e guerrear, né? Eles estavam preocupados com a guerra. Então as artes marciais é justamente isso. Já as lutas não, as lutas estavam mais associadas de maneira, como é que eu posso dizer para vocês? Rudimentares, né, de sobrevivência. As lutas, eles se preocupavam mais em sobreviver, tá? E as artes marciais, eles estavam mais ligados aos combates e às guerras. Entenderam? Então, as lutas e as artes marciais estão presentes aí desde os Jogos Olímpicos, né? E aí lá da antiguidade, desde o século 7 aí, antes de Cristo, por aí. Nesse período aí, destacamos a luta chamada pancrácio, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra pancrácio? Então, pancrácio lá era um sistema de lutas desenvolvida pelos gregos, né? Que esteve presente aí nas primeiras edições dos Jogos da Antiguidade. E o objetivo dessa luta aí, desse pancrácio, né, era derrubar o adversário 3 vezes,
né? E aí era considerado queda quando o oponente, quando o outro cara lá, tocava as costas, o ombro ou o tórax no solo, né? Quer dizer, no chão. Então, quando ele tocava uma dessas partes no chão, ele já era considerado perdido, entenderam? Então, uma característica dessa modalidade também era a violência, desde a sua prática, quando tudo era permitido, né? Tudo era permitido nessa luta, nessa briga aí. Com exceção de que não podiam tocar os dedos nos olhos, né? Para não machucar os olhos. Não podiam atacar as partes íntimas. Não podiam morder o adversário. Esses eram os limites que não podiam. O resto, tudo podiam. Ou seja, os praticantes, eles brigavam, né, nesse pancrácio, os participantes, eles ficavam nus, cobertos apenas de óleo no corpo, né? Eles tiravam toda a sua vestimenta e passavam lá um tipo de óleo no corpo, e aí começavam a briga, né, a luta. E aí, uma característica desse pancrácio é muito comum, já aqui atualmente, a luta olímpica é uma modalidade muito comum que contém essas características do pancrácio, né? Só que de formas diferentes, é claro, né? No Brasil aqui, já no século XX, iniciamos aí, já conhecemos, na verdade, o boxe, né? A capoeira. E em 1908, um grupo de imigrantes japoneses aportaram no país, ou seja, o que aportaram? Chegaram no país, trazendo algumas modalidades aí como o karatê, o judô. E aí, a respeito do profissionalismo, né, da profissionalização, nós temos aqui o boxe. Ele foi a primeira modalidade que se profissionalizou as lutas como uma forma de quê? De entretenimento, né? Eu vi aqui até um conceitozinho aqui, um trecho destacado, que o UFC ele fechou o acordo no valor de 5,9 bilhões de reais, né, com o canal USPN, para transmissão dos eventos do UFC. Então, só para transmitir esses eventos do UFC, né, nesse canal do ESPN, eles pagavam 5,9 bilhões de reais. Então aí vocês podem ver o quanto as lutas, né, elas estão presentes nos nossos dias de hoje, né? E aí podemos observar também que além de presentes, as lutas elas estão sendo muito valorizadas, né? Já a luta lá nas Olimpíadas vem sido presente desde 1986, né? Atualmente aí apresentando lá na antiguidade. E nós temos de lutas e artes marciais, nós temos aqui 6 tipos, né? Entre lutas e artes marciais, nós temos 3 tipos de modalidades. 6, perdão. Que são o boxe, a esgrimia, lutas olímpicas, taekwondo e o karatê. Esses são os mais comuns que a gente conhece hoje aqui de modalidades no conceito de lutas e artes marciais. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. A gente hoje apenas viu aí um resumo, né, um conceito de que eram e que são as lutas. E aí na próxima aula a gente já vai se aprofundar mais a fundo, né? Vai conhecer aí outros tipos de modalidades, né? Quais eram as lutas, os tipos de lutas aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando aqui no PV, tá certo? Não deixem de tirarem as dúvidas de vocês, podem estar me perguntando aqui no PV, que eu estarei disponível para respondê-los e tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Hoje a gente viu apenas o conceito aí de luta, na próxima aula a gente vai se aprofundar mais ainda, e aí a gente vai ver o conceito de cada uma dessas modalidades, dessas lutas aí, existentes no nosso hoje, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.